Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. E aí, povo querido e povo amado? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa noite, boa tarde, bom dia. Eu estou desejando aqui nos 3 períodos, porque você tem a oportunidade de nos assistir agora, aqui na TV, no canal 25.1. Ao vivo nós estamos e aí é uma boa noite toda especial. Para quem vai estar no YouTube, a qualquer hora, bom dia, boa tarde, boa noite, também pode nos acompanhar, porque a programação fica salva em on demand. E aí você vai lá, assiste, volta, acelera um pouquinho, para frente e para trás, do jeito que você quiser no YouTube, no nosso canal Olhe nos Meus Olhos. Aqui no rádio, na Rádio Líder Gospel 98.3, ao vivo nós estamos e eu vou desejando um dia muito especial para você, com a bênção do nosso Rei Jesus invadindo a sua casa e a sua família. Aqui Renatinho Soares, todo dia, no nosso compromisso de comunicar com você no Olhe nos Meus Olhos. É o programa que leva até a sua casa, até o seu coração, oportunidade com mensagens de fé, histórias inspiracionais, motivacionais. Discutimos aqui sobre diversos temas, falamos sobre política, futebol, família, fé e os temas mais relevantes do momento. No dia de hoje, eu tenho aqui a felicidade de receber um convidado que assim que me indicaram, eu disse, faço muita questão de receber esse gigante homem de um coração muito generoso e de uma, posso dizer, de uma biografia extensa aqui. Faz sentido ler, apresentando ele. Antes de receber com salva de palmas, deixa eu dizer aqui, promotor de justiça, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Ceará. Titular da 12ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Fortaleza, que cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Oficiando ainda junto ao Cadastro Nacional de Adoção em Fortaleza, entrega leal das crianças, Aqui eu vou te dizer que eu vou perder. Aqui, até a minha visão vai ficar assim fora do normal, porque a biografia se estende. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em Ciências Náuticas com especialização em Radiocomunicação pelo Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar da Marinha do Brasil, em Educação Física pela Universidade Estácio, FIC, é mestrando em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, UES, é especialista em Direito Interdisciplinar da Criança e do Adolescente pela UES, Escola Superior do Ministério Público. Aí tem mais, é técnico em estatística, auxiliar técnico em telecomunicações. Meu, foi trava-língua, gente. Deixa eu receber esse homem que tá aqui. Olha, o nome dele é o Dr. Dairton Costa de Oliveira. Dr. Dairton, seja bem-vindo, meu amigo. Eu acho que eu ia perder aqui o programa todo se eu fosse apresentar o seu currículo, meu irmão. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo aqui os passos do meu anfitrião. Gente, é isso mesmo, a gente tem um tempinho aí de carreira já tem uma certa idade, um bocadinho de estrada e história para contar. Se Deus quiser, a gente vai ter uma boa conversa aqui hoje. Muito bom, vamos desfragmentar toda essa sua experiência de vida, histórias emocionantes também com a vivência do dia a dia, e eu acredito que o sentimento, o coração bate muito forte quando o senhor vem a esse lugar falar sobre uma pauta que precisa ser difundida, propagada, colocada em evidência, para que haja um despertamento e um senso de urgência de pessoas que precisam também se envolver com essa causa. O Dr. Dairton está aqui comigo e, sendo sabedor de que a sua agenda, o compromisso de tantas outras atividades que ele desempenha, veio ao nosso programa no dia de hoje, e eu vou aproveitar para tudo, além de contar um pouco da sua história, logo desde onde nasceu e surgiu, num passo de velocidade, nós vamos caminhando pela adolescência, pela juventude, até chegar aonde hoje o senhor está inserido aqui, trabalhando com muito empenho. Podemos começar? Sim, então vamos lá. Começar. Vem da onde? Nasceu de quem? Como é que é essa história? Eu nasci lá na Maternidade Escola Sim Chateaubriand, lá no Rodolfo Schoff, entendendo? A antiga Parangaba, gente. Aliás, antiga Porangabuçu. A gente estudou lá nos nossos colégios, no Colégio Antônio Salles, em frente ao campo do Novo Ideal. Por isso que a gente jogou também futebol aí nessa biografia. Você não chegou a ler, mas a gente jogou aí América, a gente jogou Tiradentes, jogamos aí Desportiva de Guaratinguetá. Temos aí uns bons amigos nessa área do esporte também.
Por isso que a gente resolveu fazer educação física também num determinado tempo. A gente sou filho de professora, muito, né? Bom. Com ascensorista, meu pai era ascensorista e se formou advogado já depois de velho. Hoje a gente tem o orgulho de saber que ele estudou mesmo depois de velho. Que legal. Hoje está com 83 anos. Manda aqui um abraço pro meu pai, doutor Zé Ayrton Oliveira. E a gente vai crescendo ali pela Bela Vista, Rodolfo Teófilo, faz escola técnica também, né? A gente se forma lá em técnico de telecomunicações nos anos 80, entra na faculdade de ciências lá na UES e depois passa para medicina na UFC. Só que a gente não se deu muito bem com sangue, não. Nos primeiros momentos a gente não se deu muito bem com sangue e resolvemos entrar para o militarismo. Olha aí. A gente vai entrar para o militarismo em 85, na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Muito bom. E vamos seguindo, né? Depois da Escola de Especialistas de Aeronáutica, a gente vai passar para a Marinha, entra na Marinha do Brasil, a gente se forma na Marinha Mercante do Brasil e entra para a Marinha de Guerra. Nisso a gente conseguiu viajar o mundo, fazendo aquela viagem de ouro, né? Muito bom. Né? Caminhamos aí por 30 e poucos países. Finalmente resolvemos sair, ganhamos um dinheirinho, ganhamos em dólar, aí a gente acabou saindo, deixando a Marinha e encaminhando para essa área do direito. Olha. Foi o tempo que a gente jogou um pouquinho de bola aí nos 4 anos, enquanto o dinheiro não se acabou. Tinha folga. E aí não para, né? Pois é, a gente entra na área do direito, a gente começa como advogado do Banco do Nordeste e consegue passar para o Ministério Público. Muito bom. Entrei no Ministério Público em 2003, né? No interior, a gente ficou 10 anos no interior do Ceará e chegou aqui em Fortaleza em 2013, entrando para essa pauta da adoção. Olha, hoje é o lugar de tranquilidade, de satisfação, de plenitude que o senhor exerce com tanto amor esse lugar que o senhor está destacado. Não só o lugar, mas como a terra, né? Eu posso dizer para vocês que o Ceará, que como eu andei o mundo inteiro, posso te dizer que não existe um lugar mais maravilhoso, de clima mais acolhedor do que o nosso. É verdade. A nossa terra é muito cearense, bonita, é muito linda. Do Ceará tem um negócio diferente, né? Tem. E a gente, enquanto cearense, tudo quanto é lugar do mundo, né? Num dos lugares mais distintos que o senhor teve viajando e que conheceu, que deu um grito lá do Yuhu, e uma vaia assim que apareceu um cearense lá. Tava na Fontana de Trevi, lá em Roma, na hora que tu dá o Yuhu, metade do pessoal que tava lá já olha e já, opa, cearense. Aí a gente começa a conversar em português, isso é interessante. Muito bom. Olha, doutor, estou muito feliz em receber o senhor aqui e as histórias não vão parar, não é? Nós vamos trabalhar muito. Eu sei que você tem muita vitalidade. O jornalista Barbosa Sobrinho, eu acho que você tem essa referência. Sim, eu queria que você olhasse aqui nos meus olhos, porque quando o doutor Ayrton está falando aqui sobre esse tema com muita inspiração e com muita energia, sabe o que é que eu fico pensando? Eu tenho 40 anos. Não vou perguntar quantos anos eu tenho aqui, mas posso perguntar porque está aqui na biografia. Né? Mas é uma vitalidade, uma vontade de viver, um negócio que avança, que ainda quer mais, que não para. Essa força é Deus, claro, no coração do ser humano. Eu vou deixar o senhor contar sobre isso, mas eu quero trazer essa experiência do jornalista Barbosa Sobrinho, que se destacava no Jornal do Brasil e já escrevia há muito tempo, com 100 e poucos anos, 102 anos. Ele diz agora para a sua equipe, para a sua coordenação, que vai entrar de férias, ou melhor, que vai se aposentar. Aí alguém lá do lado dele vai dizer o seguinte, ele faz aquela festa toda e o pessoal, também, né, jornalista, também, né, Barbosa Sobrinho. E aí tá aquela coisa toda, o pessoal veio tirar onda com ele. Ah, tá certo, se aposentar tá cansado, né? Sabe o que foi que ele disse? Ele disse, não, tô cansado não. Eu estou parando agora do que eu estou fazendo para realizar alguns sonhos que eu ainda tenho a resolver. Como é que pode, meu amigo? Com 100 e poucos anos, o cara dizer que está parando daquela missão para dar sequência a outros sonhos que ainda tem a resolver. E aí eu vejo em você essa inspiração, esse espírito resiliente, constante, jovialidade marcante na fala e no jeito de se apresentar. O que mobiliza, o que lhe leva para caminhar com tanto amor nesse lugar? É exatamente isso que o jornalista lhe falou. É a capacidade de sonhar. A gente só fica velho, meu amigo, exatamente quando a gente para de sonhar e principalmente quando a gente para de estudar. Graças a Deus, o ensino
as letras, a filosofia e o amor pelo conhecimento nos leva bem longe, nos leva a estar o tempo todo sonhando. E com isso, a gente tenta utilizar o conhecimento em prol da utilidade, né? Em prol de ser útil às pessoas. Porque sem isso, sem usar do conhecimento para ser útil aos mais vulneráveis, aos mais pobres, às pessoas que precisam, a gente não se sente vivo. Então é isso, é sendo útil, é buscando ser útil. Já criei meus pequenininhos, né? Já estão grandinhos, né? A minha mais nova tem 21 anos, já tem uma de 30 e pouco que estão indo aí pela vida. Aí a gente agora está tentando arrumar família pros outros. Essa é a grande causa, esse é o grande valor que essa vara da promotoria que o senhor está destacado, trabalhando na justiça, ela resolve, né? E é sobre esse tema que eu trago o senhor para esse bate-papo aqui. Eu queria chamar a atenção aos amigos, nessa hora ouvindo pelo rádio, assistindo via YouTube, ainda acompanhando pela TV no canal 25.1. Deixa eu chamar a sua atenção. O programa de hoje, ele tem uma finalidade de talvez apresentar aqui a você a ferramenta mais poderosa que você tem dentro do seu coração, talvez está adormecida ou então está muito viva, mas ela encontrou um certo bloqueio quando você foi atrás de fazer uma adoção. É sobre adoção. É sobre a dificuldade de uma criança órfã encontrar uma família. A orfandade e a adoção. E eu trago aqui o doutor Dairton, que é um especialista, que tem vivido isso na pele, que tem visto a dor da mãe, do pai, da família que quer construir e vê também as crianças sofrendo. Eu queria que o senhor trouxesse ao nosso programa hoje, abrindo aqui, nós temos 55 minutos de conversa, tudo sobre as dificuldades, as urgências, as necessidades. Quem está pensando em casa, quem já pensou e se cansou também, a gente consegue caminhar por tudo isso? Sim, a gente consegue. Mas a gente vai começar tentando buscar desmistificar um negócio que se chama mito do amor parental. Okay. O que seria isso? A adoção hoje, ela tem o que nós chamamos, para que uma adoção exista, ela precisa perpassar por 3 grupos sociais que são invisíveis ao sistema, são invisíveis às pessoas que estão no poder. Okay. O primeiro delas são os pretendentes à adoção. Tá. Infelizmente, são o menor grupo, porque nós temos menos pessoas tentando adotar do que crianças em situação de vulnerabilidade nos abrigos. O segundo deles seriam as crianças em situação de vulnerabilidade. Mas o terceiro deles, e maior ainda, é aquele que sofre uma grande estigmatização social do senso comum, que são exatamente as mulheres que geram essas crianças e que não desejam maternar. É o que a gente chama, meu amigo, de mito da maternidade. Eu pergunto para você que está nos ouvindo, toda mulher nasceu para ser mãe? E aí, Renatinho, o que é que você tem a me dizer sobre isso? Agora você me pegou aqui e fez a cabeça de um lado para o outro aqui, pensando muito. Porque, de fato, quando você apresenta esses 3 panoramas, né? Essas 3 apresentações, tudo é muito importante, tudo vai muito em um lugar da responsabilidade. Eu estou errado? Isso. Mas veja bem, quando a gente pergunta se toda mulher nasceu para ser mãe, o senso comum, ou seja, a nossa cultura imediatamente joga nessa mulher a responsabilidade pela maternidade e não necessariamente pela geração da criança. E quando toda uma sociedade te estigmatiza, para ti, o fruto da concepção deixa de ser uma bênção. E pode ser que, para aquela mulher, o fruto da concepção não seja sequer uma criança, uma cria em desenvolvimento, mas se torne um problema. E aí, Renato, eu te pergunto, para resolver um problema, como que as pessoas buscam fazer isso? Meu Deus. Para contar para vocês uma historiazinha rápida aqui, para a gente entrar nesse raciocínio. Um imperador chinês perdeu o seu general, né, do seu exército e precisava resolver o problema de como chegar a um novo general. O que é que ele faz? Ele chama todos os seus generais, que estão ali para ascender ao cargo de general principal, e coloca-os dentro de uma sala. No meio dessa sala ele coloca uma mesa, no centro da mesa coloca o seu
mais precioso vaso Ming, aqueles vasos da China. Dentro do vaso coloca as suas mais perfumosas rosas, que ele manda buscar nos confins da China. E coloca ali uma cena tão boa de se ver como de se olfatar. Chega para os seus generais e diz: aquele que me resolver o problema que eu vou dar agora será o novo guardião dos meus exércitos. Olha. Aponta para o centro da mesa e diz: eis o problema. Perceba, um dos generais corre para o centro da mesa, saca a espada e destrói completamente o vaso. Meu Deus. Moral da história, que é o que a gente quer falar agora sobre o mito da maternidade. Se para aquela mulher não interessa que seja o vaso mais precioso, não interessa que para o senso comum seja um dom divino, seja algo que Deus entregou para ela. Se para ela é um problema, Meu Jesus. se ela não for acolhida, o que é que ela vai fazer? Vai tentar se livrar desse problema como uma forma de instinto de preservação. Então, o que é que o promotor quer dizer aqui neste momento para todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo? Acolha esta mulher. Porque o fato dela não querer exercer a maternidade não significa dizer que para ela e para nós o fruto da concepção seja um problema. Vamos acolher essa mulher e deixar que ela possa dispor da maternidade e entregar essa criança para adoção. Muito bom. Isto é o que a gente chama de entrega legal de crianças em adoção. Se tu acolhe esta mulher, ela não vai para a mesa de um aborto clandestino. Ela não vai colocar a vida dela em risco. O que a gente precisa neste momento é perceber isso. Se a gente acolher essa mulher, nós salvamos 2 vidas. Se não acolhermos, podemos perder as 2. Em pauta nacional, pensando agora dentro dessa apresentação que você me trouxe aqui, eu fiquei fazendo muita reflexão. Em Brasília, existe algum projeto de lei que fale sobre isso, de dar essa condição a essas mães que estão em vulnerabilidade emocional, em um momento talvez de estresse, elas se veem perdidas nessa hora quando não tem condição de sustentar a sua criança. Elas são contempladas, assistidas, abraçadas em algum lugar? Existe algum projeto? Sim. O Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 19, prevê o direito de entrega legal de crianças em adoção. Essa mulher pode procurar o sistema de justiça. Qual o grande problema? Esse direito não está posto para essa mulher dentro do executivo. Nós temos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Perfeito. O ideal é que essa mulher tivesse acesso a esse direito de forma ampla e de forma divulgada. Sim. Que todos pudessem estar nos ouvindo e dizendo para ela: ó, você não está sozinha diante de uma gravidez não desejada. Você pode buscar, não apenas o sistema de justiça, mas o pessoal do CRAS, dos CRES, conversar com o pessoal da maternidade durante o seu pré-natal e já ser recebida, fazer o que nós chamamos um plano de entrega legal dessa criança em adoção. Exatamente para que você não precise se submeter a procedimentos perigosos e invasivos de abortos. É a terminologia entrega legal. Ela de faz, criança em adoção. Ela está dentro do Estatuto da Criança. Está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então contempla essa mãe que agora não tem condição de jeito nenhum e para que não faça algo contrário, nem que... Contrário à lei, exatamente. Sim, ela pode chegar agora... E isso está onde? Aonde é que ela... Eu nunca tinha escutado sobre isso. É interessante. Aqui em Fortaleza nós temos um projeto chamado Anjos da Adoção, que trabalha em paralelo com um grupo especial formado dentro da Fundação da Criança, chamada Entrega Legal de Crianças em Adoção. É um grupo de psicólogas e assistentes sociais que acolhem essas mulheres aqui em Fortaleza e durante toda a gestação ou já na maternidade, depois que a criança nasceu, recebem, acolhem psicologicamente, levam a criança para os acolhimentos e ajudam juridicamente ela, não só jurídica, mas também psicologicamente, para que ela possa fazer o que nós chamamos de uma entrega responsável. 3 são os motivos que levam essas mulheres a entregar. Tá. O primeiro deles, hoje, a falta de condições financeiras. Essa mulher, quando nos busca, na verdade, está em busca de socorro, está pedindo socorro. Sim. Me ajudem para que eu possa cuidar da minha criança. Quando ela nos chega bem, a gente consegue, sim, através de políticas públicas de transferência de renda, aluguel social e outras políticas de bolsa, a Bolsa Família, e
outras políticas, né, que estejam juntas, a gente consegue fazer com que essa mulher, não digo desista, mas dá para ela o que nós chamamos as condições estruturais para que ela possa cuidar da sua criança. Nem sempre ela vai se entender possível, né? Ela vai continuar com a entrega legal, mas mais da metade das mulheres que nos buscam com esses motivos, elas desistem da adoção, da entrega legal. O segundo motivo é o psicológico. E qual é o motivo psicológico? Ela foi vítima de uma violência, ela foi vítima de um estupro, por exemplo. Ou ela é uma mulher casada e teve uma relação adúltera e acabou ficando com essa criança. Ela não consegue se afetivar a criança que está no seu ventre. Então, ela nos busca para fazer essa entrega. De forma antecipada, isso? De forma antecipada e pode fazer... Com toda a programação, Com toda a programação. O Anjos da Adoção, a gente acolhe essa mulher desde o momento da manifestação até o final, a entrega final. E como é que essa entrega se dá? Ela tem a criança numa maternidade aonde ela resolveu ir, inclusive pode ser mulheres de outras cidades, que vêm ter a criança para guardar o sigilo. Ela tem direito ao sigilo sobre a entrega, isso, ao direito ao sigilo sobre o nascimento da criança, e a criança tem direito a saber de sua origem biológica. Lembra quando a gente falou sobre o mito da maternidade? Perfeito. Não necessariamente essa mulher, porque gerou a criança, tem a intenção de maternar, porque a maternidade e o fato de ser mãe, a maternagem, são funções diversas. Uma é biológica e a outra é social. Muito forte. Pois bem, essa mulher então é acompanhada por nós e ela sai pela porta da frente da maternidade, deixando sua criança com o serviço médico, com a equipe da assistência social do hospital, e dali ela em cerca de 30 a 45 dias, ela irá ter uma audiência com o juiz, aonde ela irá confirmar ou não o seu desejo de entrega. Se ela confirmar, a criança vai direto para a fila de adoção e nós teremos uma criança aí. Aliás, nós temos hoje, só no estado do Ceará, cerca de 1.000 famílias na fila de adoção. Em Fortaleza, mais de 400. Isso é o cadastro atual? Isso, no cadastro atual, que nós chamamos o Cadastro Nacional de Adoção, que ele é feito por município. Se você quiser adotar, a primeira coisa é ir no fórum da sua cidade, ou aqui no fórum de Fortaleza, e apresentar a documentação mostrando que você vai passar, então, por um processo de habilitação para adoção. Porque a gente vai ver se tu tem condições de adotar, exatamente. Precisa preencher um perfil, não Sim, precisa preencher uma auditagem para que essa pessoa de fato esteja habilitada, não é? Não Exatamente, não é de qualquer jeito. É porque adotar é querer ser pai e mãe, não é querer fazer caridade. Muita gente, às vezes, pensa, não, vou fazer uma caridade, vou adotar um menino. Não necessariamente, não é isso. Se tu queres fazer caridade, pode. Tu vai ser padrinho financeiro, padrinho de serviço, ou até mesmo um padrinho afetivo. Sim. Mas adotar não é fazer caridade, é ter filho, é aquele menino que tu tem que aguentar a birra e achar lindo. Rapaz, o assunto é sério e eu vou lhe dizer um negócio aqui, viu? Você que tá aí do outro lado agora percebendo o tamanho, você me falou de 1.000 famílias. Sim. E quantas já outras habilitadas a adotar no estado do Ceará, 400 delas em Fortaleza. Aí eu fico pensando, tem criança suficiente para essas famílias? Hoje, nós podemos dizer que nos abrigos de Fortaleza, aliás, nos abrigos do estado do Ceará, nós temos, em média, com rotatividade, cerca de 900 a 1.000 crianças. Meu Jesus. O grande problema está, infelizmente, naquilo que nós chamamos morosidade do sistema de justiça. Eu vou fazer uma pergunta e o senhor vai completar com essa morosidade aí que você quer falar. Mais ou menos 1.000 crianças estão, nesse momento, enquanto nós estamos falando aqui, estão em algum lugar... Sim. Nos albergues, posso dizer assim? Sim, nos abrigos, né? Nas instituições de acolhimento. Hoje, o nome técnico seriam instituições de acolhimento. Nas instituições de acolhimentos estão essas crianças. Sim. Sendo cuidadas e o tempo vai passando. Sim. O período também vai passando. Sim. Crianças de qual idade? De faixa etária partindo de qual idade até qual idade que elas preenchem esse lugar? De 0 a 17 anos elas estão lá. E o mais interessante,
bebês são o maior número absoluto em matéria de rotatividade. Qual é o grande problema do sistema? É a gente entender que sangue forma família. Eita, o que seria isso? É o tal do mito do amor parental. Sim. Crianças são sujeitos de direitos, elas não são objetos de direito de sangue de seus genitores. Tá. E esse é o grande problema. Sim. O sistema de justiça, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é, infelizmente, matéria optativa das faculdades de direito. E aí não se discute o conceito de família real que existe no Estatuto, que existe no ECA, que ele envolve convivência, afetividade e afinidade. E quando o senhor fala dessa matéria de opção, é isso? Sim. Deixa a desejar, isso. A escolher se continua lecionando, falando, ensinando sobre o tema ou não. É por isso que é fraca a nossa política de adoção? Exatamente, porque juízes, promotores, advogados, defensores públicos, operadores do direito saem da faculdade sem entender que o que forma família é afeto e não sangue. Esse é o problema. Então vamos lá, por que os processos dessas crianças duram muito tempo, em média de 3 a 4 anos e meio, uma criança fica no abrigo. Ou seja, ela entra bebê, vai ficar de 3 a 4 anos e meio, se não vier pela entrega legal. Se vier pela entrega legal, ela vai beber para a primeira família, né? Mas se não vier pelo sistema da entrega legal, vai se ficar discutindo, meu Deus, se fulano tem ou não direito, vai ou não entregar aquela criança. Nós temos genitores que temos crianças que passam por até 3 ou 4 DNAs de possíveis genitores querendo reclamar a criança. Não acredito. Pois é. Este é o grande problema. Já dentro do sistema do auxílio, como é que é? Vamos lá. Vamos botar na prática para vocês entenderem. Okay. A mulher teve uma criança aqui na Praça da Estação. Ok. Entende? Ela teve a criança na Praça da Estação, disse que não abandonou a criança no hospital. Chegou um pai e disse, não, essa criança é minha. Faz o DNA. E o sistema de justiça autorizou. Quando, na verdade, não deveria. Deu negativo. Aí perguntaram para a mulher, ele é o pai mesmo? Não, passa para outro. Perguntaram, passa para outro. No terceiro DNA foi que o sistema de justiça resolveu que o sujeito foi entender que o sujeito de direitos era a criança e não os adultos donos do material genético. Infelizmente, isso acontece em todo o Brasil, meu amigo. Crianças ficam esperando por anos e anos nos abrigos, enquanto DNAs são feitos, enquanto parentes de sangue reclamam o direito a essa criança sem querer delas cuidar. Ainda mais tem isso. Qual é o motivo, doutor Dairton, que essas pessoas chegam a dizer, é minha, faz parte de mim, vamos ver o DNA? Porque já que não querem cuidar, por que elas vão até esse processo, vão até esse caminho? Seria o senso comum, o tal do mito do amor parental, o tal da responsabilidade pelo elo de sangue. Tá. A partir do momento em que a gente colocar na cabeça da gente que está lá na Constituição clara, que como se forma família? Pelo casamento, né? Pelo casamento religioso, sim, pelo casamento civil, pela união estável de duas pessoas. Aí você vai olhar qual o princípio que faz com que eu case com alguém. Amor. O amor. Qual o princípio que faz com que eu viva em união estável com alguém? O amor. Qual o princípio que faz com que eu me case religiosamente com alguém? O amor. Isso. O que forma família é o amor, é o afeto e não a relação de sangue. Okay. Esse é o grande problema, que como a gente não estuda isso nas faculdades, não com este prisma, a gente perpassa dentro de um direito entendendo que porque eu forneci o material genético, aquela criança é minha. Não, não é. Ou tu tem afeto e deseja cuidar dela, ou ela tem que ir para uma família que está na fila de adoção. Então, se eu estiver dizendo para essa pessoa, olhando nos olhos dela aqui agora, ou me ouvindo pelo rádio, dizendo, meu amigo, sai do meio, não sirva de embaraço não, meu irmão. Exatamente. Vá para lá, você quer aparecer agora chamando atenção, criando um movimento, atrapalhando, negativando o processo.
ainda demorando mais quando essa criança entrou ali na oportunidade de já ser adotada e esperando os processos, porque essa criança está sofrendo também, doutor. Sim. Dizer que uma criança que entra dentro desse sistema para aguardar ser adotada e que ela está em paz, em tranquilidade, não tem o carinho, não tem a celebração do dia a dia, não tem o afeto, não tem aquele ensino, o colo, a prestação do cuidado do pai, da mãe, não tem, é difícil. Na verdade, ela não é filho ainda. Só para vocês terem ideia, o promotor costuma dizer que só existem filhos adotados. O que significa isso? Significa que a criança que está no ventre daquela mulher só vai se tornar filho dela se ela, com o coração, adotar a cria como seu filho. Sensacional. Entende? E aí a gente volta pro caso do como é que se diz? Do guardião lá, do general chinês. Sim. Porque se ela não adotar aquela criança como filho e não tiver por aquela cria respeito de dignidade humana, sim, que uma sociedade também dê para ela, talvez nem criança ela considere um feto, um problema do qual ela precisa se livrar. Quando nós somos pais, eu sou pai, você também, eu tenho o Tito e a Ruth, sou muito feliz com o casalzinho de filhos que Deus me deu. Mandar um beijo aqui para a Ruth, que tem 13 anos, e para o Tito, garotão, que tem 5 anos de idade. Eu acho que eu entendo muito aqui e você também do outro lado entendeu. Nós decidimos ser pais, sim, a minha esposa decidiu ser mãe, e nós já provocávamos e programávamos esse momento da gestação, da maternidade, da discussão da compra do enxoval, sim, daquele abraço afetivo, daquela sussurrada aqui dizendo, fala, aqui é teu pai, vai dando um chutezinho, mostra pra todo mundo, sim, aí, sim, que você é meu filho de verdade, garotão ou garotinha. Isso aí é esse sinal master da paternidade e da maternidade. Sim. Adotar já mentalmente na programação com antecedência. Isso. O desejo. E o que acontece que estava sendo gerada de vocês dois. E o que acontece isso hoje é que quem deixa o filho ou que abandona, ele não tem esse sentimento de paternidade nem de maternidade, de adoção. Exatamente, mas veja bem que a gente também não pode cobrar dessas pessoas que haja esse sentimento, porque isso não é, podemos dizer, inato, não adianta, não necessariamente porque eu estou gerando, eu quero ser pai ou sim, eu quero ser mãe. Para os homens, essa irresponsabilidade, ela é um pouco leviana e naturalizada. Porém, para esta mulher, a sociedade critica muito, aponta o dedo, e é isso que criam muitas indústrias do aborto. Tá. O que a gente precisa é acolher essas mulheres, dizendo para elas, olha, eu vou conferir dignidade a você, que aí ela confere dignidade à cria e o feto passa a ser uma cria em gestação, criança, pela lei chamada de nascituro. Perceba que ainda não é filho. Tá. A maioria das mulheres que nos entregam os filhos em adoção pelo terceiro motivo que seja direito de autonomia, que a gente ainda não tinha falado, né? Primeiro, fica à vontade, falta de condições financeiras. Segundo, falta de condições psicológicas. Perceba que essa mulher, se ela tiver num sofrimento mental muito grande, pode ser que ela não consiga trazer dignidade humana ao feto, porque ela fere demais, e aí ela teria direito ao que chamamos de aborto legal, mas a maioria delas que conseguem entender que aquela cria não é culpada pela violência que ela sofreu, ela confere dignidade àquela criança e deixa a criança nascer, dizendo claramente, você será... Os seus pais estão lá na fila de adoção esperando por você. Eu vou apenas te trazer ao mundo. Rapaz, deveria ser feito um trabalho e aí eu tenho certeza que isso não acontece. De forma antecipada, nas escolas do estado, do município, não é? As escolas particulares, com uma cultura do nascituro, na preparação da maternidade, da paternidade, como isso ia proceder. O mundo moderno, ocidental ainda mais, que nós vivemos aqui, é muito agitado em tudo. E a gente vê o advento da tecnologia, a velocidade da internet e outras coisas mais, deixando com que parece que adolescentes não pensem em ter filhos e vão avançando na idade da juventude e não querem ter filhos e chegam na idade de ser responsável como homem, como mulher e também parece que não querem.
E aí nós vamos vendo uma geração sem se crescer e multiplicar, que é o mandamento bíblico. Está todo mundo fugindo dessa escala. Mas aí tem um outro fator também que é extremo e urgente agora, quando nós falamos, é que se tivesse uma preparação nas escolas, os números, os índices seriam bem menores. Porque, ora, essa pessoa aprendeu, não é? Ela aprendeu dentro da academia, da formação, das séries iniciais, que ela vai ser mãe um dia, ele vai ser pai. E que se alguma coisa, uma adversidade, uma luta, um intempério aconteça no meio do caminho, ela tem o braço da justiça que vai tomar conta, que vai guardar, preparando ela para viver o seu novo momento, e essa criança não vai ficar desamparada. É mais ou menos isso. Exatamente. Tudo é o que a gente chama de educação. Sim, nós precisamos educar as nossas gerações, primeiro, para a paternidade responsável, a maternidade responsável. Mas, infelizmente, hoje a mídia, a parte liberal, lucrativa, busca muito o prazer, né? Porque o prazer, ele gera riqueza, né? E essa levianidade com relação ao prazer que distancia nossas crianças dos valores morais, né? Dos valores religiosos, constrói também muito disso. Do mesmo jeito que tu se distancia do que é moral, tu se distancia do teu valor próprio. Olha. Tá todo mundo buscando muito mais ter do que ser. Verdade. E a gente precisa ensinar nossas crianças a serem. Muito bom. E não estamos fazendo isso. Meu amigo, doutor Daíto, o negócio aqui chega, tira fôlego da gente aqui pensando um bocado, rapaz. Eu tenho certeza que a nossa audiência agora também tá pensando que nem diz o cearense um monte. Mas tá pensando muito, porque pensou, hein? Se eu tivesse sido abandonado, hein? Como seria se não tivesse alguém adotado? Sim. E essa pessoa que foi colocado ali, como que a gente vê nos noticiosos, que aparece vez e meia um flagrante de uma mãe colocando uma criança em uma lata de lixo. Uma lata de lixo, exatamente. Já pensou, se essa mulher soubesse que ela tinha o direito de buscar o sistema de justiça, hoje, na verdade, ela tem o direito de buscar o sistema do hospital, de buscar qualquer pessoa de CRAS, buscar o conselho tutelar e fazer essa manifestação, e ela será acolhida pelo sistema em todas as suas manifestações e suas necessidades, e poderá dispor dessa maternidade de forma consciente e responsável. E a criança seria amada, cuidada, protegida, adotada agora, entregando para essa pessoa que do outro lado tem interesse e que tem uma fila muito grande. Muito grande. Nós temos hoje na fila de adoção do estado do Ceará pelo menos 1.000 famílias que prometeram amar incondicionalmente esta criança. Foram validadas, passaram por todo todas validadas, passada por um processo que entra dentro da tua família, investiga a tua vida passada, presente e possivelmente futura, porque tem todo o tempo de habilitação. Quem vai dizer que essa mãe, esse pai, essa família está apta para receber? É o senhor promotor? Passa pelo promotor, passa pelo juiz, passa por uma equipe interdisciplinar. Primeiramente, a pessoa tem que manifestar o interesse indo ao sistema de justiça. Okay. Hoje dá para fazer pela internet. Entra no Sistema Nacional de Adoção, tu consegue. Aí lá tem qual a documentação que você tem que apresentar. Documentação normal. CPF, comprovante de residência, tu tem que ter uma casa, né? Okay. Não precisa ser própria, pode ser alugada, mas tem que ter um local para morar onde tu vai criar o menino, porque isso, né? Faz parte também do perfil necessário, né? Exato. Digamos que tu viva em situação de rua. Como é que tu vai criar se tu tá numa situação de vulnerabilidade? Tem que ter um critério. Tem que ter, exatamente. Tu não precisa ser rico, mas tu tem que ter uma fonte de renda mínima, que pode ser econômica ou financeira. A diferença é que a econômica são bens, o financeiro é capital. Tu tem que ter uma forma de sustentar a ti e às crianças, né, que estarão vindo. E tu tem que, por exemplo, ter equilíbrio sentimental, ou seja, equilíbrio mental, emocional e também o tal do equilíbrio financeiro. Nós tivemos um caso interessante aqui em Fortaleza de 2 médicos. Cada um ganhava por volta de 20, um ganhava 20, o outro ganhava por volta de 40.
Entende? Sim. Porém, quando a gente foi ver, eles estavam devendo só a 2 pessoas, Deus e o mundo. Ai, não tinha como. Com dívidas pra lá de R$1 milhão. E a gente disse... Queriam fazer uma adoção? Queriam entrar na fila de adoção. Que foi, a gente não proibiu, a gente disse, resolve primeiro o teu equilíbrio financeiro, coloquem-se dentro da parte de equilíbrio, depois vocês voltam pra fila. E é legítimo, porque é necessário, daqui né? pra lá, se tu continuar devendo, vão tomar tua casa, vão tomar teu... E aí, como é que vai ficar essa criança? Vai ficar morando contigo na rua? Que responsabilidade vai ter quem está devendo tudo para cuidar de uma pessoa, de uma criança menor indefesa que precisa de todo o cuidado? Exatamente. Então tu tem que ter um certo equilíbrio financeiro. E o mais interessante, no caso concreto, já estavam pensando em ter uma criança para equilibrar as brigas do casal, que estava grande por conta do desequilíbrio financeiro. Menino, quando esse menino chegasse... Estavam criando um motivo, tipo... para tentar apaziguar. Não estavam atrás realmente serem pais e mães. E tudo isso, quando chega sentado na mesa da promotoria de vocês, vão estudando, vão vendo, analisando todos os casos, para não correr o risco de ser uma pegadinha. Exatamente. Nós já estamos diante de uma criança que já sofreu um abandono primeiro. Como que tu coloca essa criança numa situação de um segundo abandono, de risco? A gente procura evitar ao máximo que haja esse risco do segundo abandono. Por isso, o processo de habilitação ele é um processo criterioso, mas ele não é impossível de ser vencido, não. Muito bom. Eu vou segurar o senhor aqui rapidinho, colocando uma vírgula no nosso papo. Vou chamar um parceiro nosso aqui, do nosso compromisso de todos os dias. Eu indico, recomendo e anuncio aqui a Visão Veículos, que é a loja de carros que faz muito sentido para você que está pensando em comprar o seu veículo. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte, responsabilidade, a garantia que você precisa, tá? A idoneidade que vai ter ali para te dar toda a atenção devida. A equipe, a família, Visão Veículos vai pegar na sua mão e vai te acompanhar na escolha do seu carro. Carro novo, seminovo, nacional, importado. O que você precisa? Com as melhores taxas. Ainda tem mais, os bancos que vão facilitar para você de verdade. O orçamento que vai ser calculado dentro do seu perfil. Não vai ter nada feito fora da escala, não. Até porque é uma empresa cristã que eu recomendo e indico e digo para você, não perca a oportunidade. Mas, hein, gente, tem mais. Tem um outro grande valor. Além de ser uma empresa cristã que preza e que tem responsabilidade social, a equipe lá do Fábio e toda a sua família, da Visão Veículos, tem algo que é diferente. Quando você chega com o seu carro, seminovo, usado, que você vai dar de entrada, nas lojas por aí, talvez você já tenha sentido assim, não estão derrubando o preço do meu carro. Estão depreciando, estão matando o meu carro. Não vou fazer esse negócio nunca mais. E a pessoa não quer fazer porque está vendo que o carro está sendo colocado o preço lá embaixo. A melhor avaliação do mercado é com a Visão Veículos. Eu indico e recomendo. Visão Veículos tem para você tudo. Vai lá que você vai entender o que eu estou falando. É muito amor envolvido, pegando na sua mão, caminhando com você no pátio, fazendo a sua escolha, facilitando para você, entregando a chave e depois que você comprar o seu carro, pode me ligar para a gente dar uma voltinha, que eu quero muito passear com você, com certeza. Eu vou pedir para soltar o VT e volto já já aqui no nosso programa de todos os dias. Olhe nos meus olhos. Vamos lá. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo.
É isso aí, eu falo todo dia e volto a dizer, Visão Veículo é só mandar mensagem aqui, ó, 85 é o DDD 992 15 279, 992 15 2079, 992 15 2079, liga aí porque promoção de verdade tem na Visão Veículos e é a sua vez de comprar o seu carro. Maravilha? Vamos voltar aqui então? Bora! Eu tô de volta com o Dr. Dairton Oliveira, que é um gigante e que tem se colocado à disposição em trazer aqui facilidades, desfragmentando todo esse mito, que são vários. Na realidade, não é apresentação de só um mito, são vários mitos. Em relação à adoção, isso acontece muito mesmo. Eu queria continuar com o senhor falando sobre esse pai e essa mãe que está na fila agora e que percebe que o processo é lento, demora um pouco. Para que ele não perca essa vontade, esse desejo, como é que é o passo a passo? Como é que pode dizer? Para esse pai e essa mãe que está na fila, nós chamamos, vocês estão hoje diante de uma gravidez de elefante. Infelizmente. Demora muito, né? Demora muito. Infelizmente, hoje, no país, nós perdemos muito o que chamamos de capital afetivo. Temos aí 36 mil famílias na fila de adoção, das quais 1/3 irá desistir de adotar nos próximos 3 anos, porque, infelizmente, tu tá passando cerca de 4 anos a 4 anos e meio nessa fila. Rapaz. Em alguns lugares chega a 6 anos. Eu já tive casos de pessoas que esperaram 8 anos para adotar. Em um desses casos que o senhor teve, o que aparece esse de 8 anos, a criança já tinha quantos anos quando chegou no sistema? Não, veja bem, a pessoa, as filas, elas os pretendentes estão lá na fila. No dia que a criança entra na fila de adoção é que eles adotam. Tá. As crianças são 2 filas diversas. A criança entra e o processo dela corre de um lado, o processo do pretendente corre separado. Essa criança, o pretendente, por exemplo, vai passar 4 anos e meio na fila, vai conseguir adotar um bebê de entrega legal, principalmente, se ele vier pela entrega legal. O fato é que, até que ele saia da posição 400 hoje em Fortaleza e chegue na posição 1, ele vai levar aí entre 4 anos e 4 anos e meio, quando isso não deveria acontecer. Verdade, porque essa criança agora já passou 4 anos, 5, 6, 7, dentro do sistema aguardando. Na verdade, essa criança também está lá numa fila independente. Sim. Como eu lhe disse, graças a Deus, com o projeto Anjos da Adoção, com a entrega legal, quando a mulher sabe que ela tem direito à entrega legal, esta criança dela vai pro primeiro da fila, bebê, hoje com em média 100 dias. Tá. Isso acontece. Isso acontece, graças a Deus, depois que o ECA que foi reformado e só a partir de 2009 foi que entrou esse direito da mulher fazer essa entrega. Tá. Né? O fato é que hoje a gente consegue sim adotar bebê, mas está demorando esse tempo todo. Por quê? Porque os outros processos também não andam. Hoje, por exemplo, toda aquela pessoa que não aceita um grande mito, dizem que os pretendentes da adoção só querem adotar bebês brancos do olho azul, não é isso? Meu amigo, isto é falso, isto é mito, isto é mentira. Como todo mito, né? Isto é mentira. Saibam, nós temos hoje pretendentes à adoção na fila para adotar crianças até 7 anos em milhares. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós não temos nenhuma criança Down para poder ser adotada há mais de 3 anos. Por quê? Porque nós temos vários pretendentes esperando. Se entrar uma criança com síndrome de Down hoje em qualquer abrigo, ela é adotada na hora. É mesmo? Sim. Porque tem pretendentes disponíveis já habilitados? Tem pretendentes disponíveis já habilitados para adotar essa criança. Principalmente na faixa etária entre 0 e 7 anos. Nós não temos crianças negras nos abrigos do estado do Ceará. Os pretendentes à adoção do estado de Ceará adotam sim crianças negras. Que legal. Nós temos pretendentes na fila que dizem, eu só vou adotar se a criança for negra. É porque não tem disponível. Então, isso senhores... quebra já essa fala, essa mentira. Totalmente. Essas narrativas desencontradas dizendo que existe uma predisposição, uma pré-seleção para... não tem, não é? Não tem. O que está acontecendo é que, infelizmente, os processos são demorados. Alguém aí já foi à justiça? Está satisfeito com o seu tempo de processo? A gente precisa ter... Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Infelizmente, a gente precisa ter uma justiça menos biologista... Tá. Ou seja, uma formação melhor desse operador do direito, para que ele entenda que o que forma família é afeto e não sangue, e que ele consiga dar vazão aos processos no tempo
da criança e não no tempo do adulto. O que é respeitar o tempo da criança. Se a lei diz, olha que o legislador é bom, o legislador diz que o processo dessa criança tem que estar resolvido em 120 dias. Sim. Por que a gente não cumpre esse prazo? Leva 3 anos e 4 anos e meio, buscando por pessoas, parentes de sangue que nunca viram essa criança e que condicionam a que a justiça dê para ela condições financeiras para ela cuidar. E eles vão pegar só o dinheiro, não vão querer a criança. Verdade. Entende? Verdade. Essa criança vai ser abandonada depois. Nós temos casos, infelizmente, de crianças que vão e voltam dos abrigos para parentes de sangue, pais desnaturados, porque não são pais naturais, que ficam o tempo todo abandonando e violando essas crianças. O senhor já teve experiência de receber alguém que foi adotado dentro do sistema, que voltou agora, depois de construir família, a fazer uma visita lá, não que seja do seu período de gestão, Sim. ali, mas alguém que conte essa história. Você quer dizer, como assim? Eu fui adotado, saí aqui, amado, cuidado pela família que me adotou, sim, cresci, virei homem e hoje formei família e estou fazendo uma visita aqui às crianças que estão ali. Já existe, já aconteceu essa história? Sim. Geralmente o sistema adotivo ele se reproduz, né? O amor que você recebe, você sim tem vontade de dar e de reproduzir esse amor. Porém, hoje nós temos um grande, gigantesco gargalo dentro do sistema de adoção, que é proibir completamente as pessoas de entrarem nos acolhimentos. Então, quando essa pessoa quer fazer adoção, ela não vai lá escolher, ela chega para ver como é que é. O passo a passo aqui assim, eu agora fico curioso. Dei entrada para me habilitar como uma pessoa que tem um interesse em fazer uma adoção. Show, perfeito. Eu agora vou escolher? Não, você não escolhe. A lei te obriga a traçar o que nós chamamos de um perfil. Ok. Por que isso acontece? Esse perfil, ele é protetivo da criança. Sim. Você sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos seres gregários. Aristóteles já dizia isso há 400 anos antes de Cristo, que o homem é um ser gregário, ele vive em bandos. Sim. Bandos de iguais. Já viu aquela história do patinho feio? Perfeito. Né? Um cisne branco que cai num grupinho de patinhos. Ele podia ser, para a sociedade do cisne, o mais belo cisne, mas ele não era do bando daquele patinho. Então ele é rejeitado. E para que essa criança não seja rejeitada pelo bando do pretendente, embora o pretendente tenha um perfil bem aberto, a gente obriga que ele diga: se você só quer adotar crianças brancas ou crianças negras, bote, porque pode ser que a tua família não aceite uma cria de fora do bando. Rapaz. Então a lei, ela é perfeita, ela te obriga. E tem mais, você será realmente capaz de adotar uma criança mais velha, de 8, 9 anos? Será que você está preparado para isso? Ou tu tem a intenção de viver a maternidade desde o início? Então tu coloca lá que tu quer adotar um bebê. Então, para tipos de seleção, ou melhor, para tipos de pessoa, existe uma seleção para cada um. Com certeza. E o mais natural é que você queira adotar uma criança desde o princípio da gestação, para que tu possa viver, a maternidade desde o seu princípio. A gente tem que entender que o plano adotivo possui 2 faces vulneráveis. Não só a criança, mas também o pretendente. A maioria desse pretendente à adoção são pessoas que vivem o luto da infertilidade. São pessoas que não conseguiram gerar e são estigmatizadas pela sua própria família por não poder ter gerado uma cria do mesmo bando. Então, o numeral de procuras é de famílias, homens casados, mulheres ali que tentam, então, não conseguiram gerar e agora vão à procura. Não é de quem já tem uma família formada, já é pai de vários filhos, não. Não é assim, não. O maior numeral de procura é porque quem não teve condição de gerar através exatamente. da fecundação. O natural de quem está na fila é exatamente ter vivido toda aquela estigmatização de um luto da infertilidade. Às vezes já tem um e não conseguiu gerar outro. Ou então tu tá numa segunda relação e não tem como gerar nessa segunda, gerar mais. Quer um complemento da família. Então tem sempre essa falta. E esse casal adulto, essas pessoas, já tem o que nós chamamos de um caráter formado. Sim. Eles idealizam uma criança para além da criança. O promotor costuma dizer
que o pretendente à adoção é muito mais vulnerável do que a criança. A criança tem plasticidade neural. Sim. Ela vai se adaptar a qualquer Perfeito. casal, Perfeito. desde que deem para ela alimento, conforto e proteção, Isso. que são as necessidades humanas básicas. Isso. Já o casal não, ele sonha com aquela criança dos sonhos. A criança não, só quer pai e mãe. Verdade. E fazer birra. E ser criada. E ser criada, ela só pensa nisso. Se ela tiver quem dê pra ela as necessidades humanas básicas, com carinho e amor, ela se adapta. Esse cara é que na hora que pegar um adolescente ou uma criança com caráter já formado, isso acontece ao final da primeira infância, entre os 6 e 7 anos, já fica difícil. Uma criança com 6, 7 anos é capaz de rejeitar um determinado pretendente que não esteja dentro também Da perspectiva da criança. Meu Deus. Por isso que o ideal é a gente pegar uma criança de berço. Seria urgente já chegar Sim, e estar sim. aqui, receber, o pai está habilitado, entrega, porque já passou por todo o processo e agora é hora de cuidar e cultivar em amor. Exatamente. É hora Vai que- existir um dia, pra gente finalizar, que o tempo está Sim, estourando sim. agora Estourar. aqui, em 1 minuto. Vai existir um dia algum incentivo do governo federal para pais que procuram adotar? Você que agora adota, você recebe uma bolsa. Porque o que eu vejo é que parece que não tem muita gente interessada em cuidar de pessoas que estão nos orfanatos aí à procura de pai e mãe, não. Se Deus quiser, não deve ter isso. O que a gente pode ter é um incentivo para o que chamamos de famílias acolhedoras. Para aquelas famílias que abram suas casas para receberem crianças que estão nos orfanatos, nos abrigos. Não necessariamente para serem pais e mães. Para ir para fila de adoção, tu não pode estar querendo receber dinheiro. Muito Tu bom. tem que estar dando amor de forma incondicional. Então, dessa forma, o que a gente pode pensar nessa perspectiva de auxílio de governo é para um serviço chamado família acolhedora, em que eu disponho a minha família, o meu espaço, a minha casa para cuidar de uma criança, tirando ela do abrigo, onde não há nenhum afeto, nenhuma convivência do mundo familiar, para que eu possa cuidar dela enquanto a família dela, que está na fila de adoção, a acolhe, chega no momento Muito certo. bom. Entende? Então, sim, a gente hoje já pode pensar no governo federal amparando essas zonas, mas para adotar, sem dinheiro, não vai até... Eu fiz essa pergunta para saber se era de todo jeito que valia a pena. Não, Tem que ter afeto, tem que ter Exato, amor, tem que ter afeto. tem que ter responsabilidade. E aí Dinheiro- a gente não condiciona o dinheiro a capital. Não compra. Eu estou muito feliz, o nosso programa passou muito rápido. Eu estou recebendo aqui uma autoridade, uma sumidade, um Obrigado. gigante. Esse homem que tem aqui a biografia sendo contada em vários parágrafos, além de promotor de justiça, o Dr. Dairton Costa de Oliveira, é um gigante de generosidade e de cuidado. Eu Obrigado. quero aqui agradecer o seu tempo emprestado ao nosso programa e desejar do fundo do meu coração que o Pai, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, te abençoe, te dê capacidade ainda, governe os teus entendimentos, te dê mais sabedoria para que você possa julgar e julgar com justiça, fazendo valer o direito de quem precisa, em nome de Jesus, meu amigo. Queria que você ficasse à vontade para Amém. agradecer. Queria agradecer o espaço mesmo, a oportunidade de falar com você, nosso ouvinte, nosso telespectador, para que você entenda que acolher mulheres é salvar vidas e que essas crianças que estão nos acolhimentos só estão à espera de seus pais e suas mães que estão lá na fila. Então, gente, é isso. O que forma família é afeto e acolhimento. Muito obrigado. Amém, Senhor. Maravilha. Doutor Dairton, eu acredito que esse programa vai ser um dos programas que vai agitar a sua rede social, o pessoal querendo saber lá no direct como é que faz, por onde é que é, qual é o caminho. Fica à vontade, tá salvo no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Vai ter uma reprise, sim, com certeza. Eu só tenho a agradecer o seu carinho, prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Qualquer dúvida, você vem aqui no nosso comentário, no nosso Instagram, deixa um recado que a gente te responde aí, viu? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau, e a gente se encontra.